Olá, muito boa noite para você. Voltamos com os resultados das eleições municipais nos municípios da Baixada Santista e do Vale do Ribeira. Agora com a expectativa de prefeitos eleitos e um panorama geral de todas as cidades. Com exceção de Santos e Guarujá, que terão segundo turno, e de Mongaguá, que aguarda uma decisão da Justiça para saber se o candidato mais votado vai assumir ou não o cargo, os moradores dos outros 6 municípios da região já definiram quem serão os prefeitos que vão governar os municípios pelos próximos 4 anos. Vamos começar falando de Santos, numa disputa bem acirrada, com apenas 1.499 votos de diferença. Rogério Santos, do Republicanos, e Rosana Vale, do PL, vão decidir só no segundo turno quem fica à frente da prefeitura da cidade. Rogério Santos teve 43,29% dos votos e Rosana Vale, 42,65%. Deixa eu chamar aqui no estúdio meu amigo jornalista Rafael Mota, editor de cidades do jornal A Tribuna. Tudo bem, Rafa? Boa noite. Boa noite, Rodrigo Nardelli. Bastante acirrada essa disputa que você acabou de detalhar para um segundo turno que acontece pela primeira vez em 20 anos em Santos. Desde 2004 não ocorria uma decisão no dia final da disputa. Pois é, foi uma disputa bem apertada, Rosana Vale na frente, só no finalzinho é que Rogério Santos conseguiu ali assumir a dianteira, né? Uma diferença bastante pequena que a campanha de Rogério esperava que fosse maior, até conforme detalhavam pesquisas de opinião. No entanto, com esse resultado, houve dados suficientes para que Rogério chegasse ao segundo turno à frente de Rosana. Eles dois disputam esta decisão e até uma observação, a candidata Thelma de Souza do PT emitiu uma nota celebrando a terceira posição e dizendo que foi uma espécie, não com estas palavras, mas de fiel da balança para que, com os 13% de votos que ela conseguiu, levasse a disputa para a etapa final. Rafael, vamos fazer o seguinte, vamos chamar a Yasmin Braga para a nossa conversa, porque ela conversou com o Rogério Santos, atual prefeito do município, e Yasmin vai aparecer aqui no nosso telão. Uma boa noite para você. Qual a expectativa do candidato à reeleição para o segundo turno? Boa noite, Nardelli. Para você, para quem está acompanhando aqui a nossa programação especial de eleições 2024, olha, o Rogério Santos do Republicanos está bem positivo em relação a esse segundo turno. Ele disse que já esperava que fosse uma disputa acirrada, mas que ele concluiu o objetivo dele desde o início, que era encerrar esse primeiro turno com a liderança de votos. Ele também disse que foi comemorado que a coligação pela qual ele for eleito vai ter como prioridade as pastas de educação, saúde e segurança. A gente vai conferir agora o que ele disse. Parabenizar toda a população santista, agradecer, é a terra da democracia e é isso mesmo, é uma eleição acirrada, todo mundo sabia que ia ser e os objetivos alcançados. Então, muito feliz, estou sem voz e tanto agradecer a Deus e tanto gritar de emoção, agradecer a cada pessoa, a cada eleitor, a cada um que fez parte dessa campanha e é uma campanha vitoriosa no primeiro turno. Ganhamos no primeiro turno e agora vamos fazer o segundo turno da mesma forma respeitosa, indo para o debate, todo santista merece. E o Diego Bertozzi conversou com a Rosana Vale, candidata do PL, sobre o resultado desse primeiro turno e a expectativa para os próximos 20 dias de campanha. Boa noite, Diego. Boa noite para você, Nardelli, amigos da TV Tribuna. Olha, a gente fala direto do comitê da candidata do PL, Rosana Vale, que foi muito bem recebida, né, homenageada com aplausos pelos seus eleitores, admiradores, correligionários que fizeram uma grande festa aqui na Avenida Ana Costa, onde fica o comitê da candidata. É ela que teve 999 votos, por um voto não chegou aos 100 mil e ela falou sobre o que espera agora, a expectativa para esses 20 dias aí de segundo turno para, quem sabe, chegar à Prefeitura de Santos. Vamos ouvir. Olha, se eu já trabalhei bastante no primeiro turno, eu vou trabalhar dobrado agora no segundo, para estar nas comunidades mais perto dos santistas, porque em alguns lugares a gente não conseguiu entrar, né? Agora a gente vai ter uma estratégia de estar mais presente e de falar, né? O que me atrapalhou bastante foi esse jogo combinado, né? 3 contra 1 durante os debates, quase sem
que eu conseguisse falar. Então, menos tempo de televisão, os vereadores, a maior parte dos vereadores e candidatos também na outra chapa, porque os partidos todos quase estão do outro lado. Agora é outra eleição. O jogo agora está empatado e eu tenho convicção no meu coração que eu vou convencer o santista que a gente tem o melhor plano para a nossa cidade. Guarujá também vai decidir o mandatário só daqui a 20 dias, em 27 de outubro. No município, a diferença entre Farid Madi, do Podemos, que teve 42,54% dos votos, e Rafael Vicello, do Progressistas, que teve 25,49% dos votos, foi de aproximadamente 28.300 votos. Quem acompanhou o final das eleições lá em Guarujá foi a repórter Juliana Vaz, quem conversa ao vivo com a gente. Boa noite, Juliana. Oi, Rodrigo. Uma ótima noite para você, para todos que estão nos acompanhando. Pois é, neste domingo, quase 185.500 pessoas foram às urnas em Guarujá. Mais cerca de 23% das pessoas, dos eleitores, que poderiam votar, não compareceram aos colégios. O Farid Madi tem 60 anos, ele recebeu 42,54% dos votos. Essa é a quinta vez que ele tenta voltar à Prefeitura de Guarujá, ele que já havia sido eleito em 2004. O Rafael Vicello tem 43 anos, recebeu 25,49% dos votos. Ele era vereador da cidade, cumpriu 2 mandatos e tenta chegar ao cargo executivo pela primeira vez. Lembrando que a cidade de Guarujá tiveram 9 candidatos à prefeitura e os 2 mais votados, então, vão disputar o segundo turno das eleições. Todos os votos da cidade foram computados até às 8 horas da noite e logo após a finalização dessa apuração, eu conversei com esses 2 candidatos que vão disputar o segundo turno. Vamos ouvi-los. Estou feliz porque a gente, na verdade, ganhou a eleição no primeiro turno com uma diferença grande e vamos ganhar no segundo turno também, né? Uma eleição com 9 candidatos, natural que aconteça segundo turno, mas estamos muito confiantes e com certeza vamos ganhar com uma grande diferença no segundo turno. Agora é muita conversa, né? Buscar aí composições, buscar outros candidatos. A gente tem já um diálogo bastante adiantado com vários dos outros candidatos. Essa forte aí para vencermos a eleição e voltar a fazer o Guarujá ser feliz de novo. A rua estava falando para a gente, o trabalho que vinha sendo feito, nós andamos muito, nós falamos muito com as pessoas e a pesquisa não refletiu o que a rua falava para nós. E eu tinha certeza que a gente ia chegar no segundo turno e chegou. Agora a gente começa um novo trabalho, é um novo projeto e eu tenho certeza que a gente vai sair com êxito nisso aí tudo. Que a partir de terça-feira a gente já vai voltar com a agenda normal, vamos fazer as caminhadas, algumas reuniões que talvez nós não conseguimos fazer, nós vamos fazer agora, mas as caminhadas para tocar na mão das pessoas, agradecer as pessoas que já estiveram conosco e agregar mais para que a gente possa obter êxito agora no segundo turno. Rafael Mota, o que esperar deste segundo turno em Guarujá, hein? Esperar que os candidatos que vão ao segundo turno disputem a atenção desses que não foram eleitos. Aliás, alguns com quem eu conversei por meio de assessorias, parte deles disse que já amanhã começa a ter discussões partidárias internas. Houve quem dissesse que não vai apoiar ninguém por uma questão de princípios. Mas Farid Madi e Rafael Vicello vão mesmo atrás da maior quantidade de apoios que conseguirem para essa eleição tão disputada que acontece em Guarujá, cidade que teve a maior quantidade de mulheres eleitas para a Câmara Municipal. 5 foram eleitas, no maior número da região. Nas 9 cidades foram 16 vereadoras escolhidas que assumem a partir de 2025. Aliás, 142 vereadores na Baixada inteira, foram eleitos aí neste domingo. Um destaque para Santos, que teve uma renovação de 8 dos 21 vereadores. 4 já não haviam condição de concorrer à reeleição, disseram que não iriam participar de fato. Outras 4 vagas realmente novas acabaram sendo preenchidas, formando um novo cenário que terá, por enquanto, em Santos, maioria de vereadores partidária do prefeito e candidato à reeleição, Rogério Santos. Mas as composições sempre se acertam. Bom, fazer o seguinte, vamos acompanhando aqui no nosso telão mais resultados. Em Bertioga, Marcelo Vilares, do União Brasil, foi eleito com 68,48% dos votos. 24.553 eleitores escolheram o atual vice-prefeito do prefeito Caio Mateus.
para assumir a administração municipal pelos próximos 4 anos. De Bertioga, vamos para Praia Grande. Por lá, Alberto Mourão, do MDB, foi eleito pela 6ª vez prefeito de Praia Grande. Ele que teve 107.796 votos, ou quase 65% do total de votos. E vamos ouvir o que ele tem a dizer, já que ele vai reassumir a prefeitura depois de 4 anos. Sentimento de reconhecimento, é o 6º mandato que eu inicio e eu acho que é o resultado desse trabalho, né? Trabalho de perseverança, de dedicação e fruto do trabalho de todo mundo. Nós tivemos ao longo dos meus 5 mandatos a presença de diversas câmaras municipais, secretários, a sociedade que teve a paciência de esperar, muitas das vezes o remédio amargo no primeiro momento, mas que às vezes alguns não entendiam que a gente tinha que superar e tinha que dar o remédio amargo. Então eu diria o seguinte, a sociedade é responsável principalmente por esse reconhecimento. Eu espero continuar respeitando essa decisão da sociedade, entregando para ela trabalho e desenvolvimento. De Praia Grande, vamos para Cubatão, porque César, do PSD, foi eleito prefeito com 40,47% dos votos válidos. O prefeito eleito foi indicado pelo atual prefeito Ademário Oliveira e ele falou sobre as prioridades do governo, o César que foi eleito. O prefeito Ademário fez muito, nós temos a obrigação de fazer muito mais. Iremos iniciar o nosso governo com um grande investimento em manutenção e aquele bairro que sofre com as enchentes, com os alagamentos. Cubatense, olha, nosso governo será totalmente voltado à manutenção da nossa cidade. A zeladoria que faltou no governo, porque teve que fazer outras obras. Vamos falar agora de Mongaguá, porque por lá o cenário é indefinido, já que Paulo Wiazowski, do PP, do Progressistas, teve a maioria dos votos, mas tem uma batalha judicial pela frente. Uma batalha dura, Rodrigo, pelo fato de que na semana passada foi posta em votação um pedido dele de reconsideração do indeferimento do registro de candidatura. Aconteceu que houve no começo da semana o relator do processo dizendo que não iria aceitar o recurso de Paulinho. Depois, um dos julgadores pediu vistas, adiamento do processo para estudar um pouco mais. Esse abriu uma divergência, dizendo que sim, ele tinha razão no pedido dele para que não se considerasse dolo, ou seja, culpa numa questão de contas rejeitadas durante o último mandato dele, em 2012. Por causa disso, então, houve outro pedido de vista por parte de mais julgadores e possivelmente na semana que vem essa questão volta a ter julgamento no TRE, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Não há data marcada ainda, mas disso depende o resultado da eleição em Mongaguá. Se Paulinho não conseguir reverter a questão, o prefeito será Rodrigo Casabranca, o segundo colocado que venceu de forma bem apertada em relação ao governista Rafael Redó. Se Paulinho tiver sucesso, Paulo Wiazowski Filho voltará a ser prefeito de Mongaguá depois de 12 anos. Vamos para outras cidades. Em Peruíbe, Felipe Bernardo foi eleito com 35,48% dos votos. Ele que é o candidato do atual prefeito. A diferença mais apertada da região, apenas 81 votos entre Felipe e Bargieri, que tentava voltar a ser prefeito. Ok, Rafael. E aqui a gente tem o cenário de Itanhaém. Tiago Cervantes foi reeleito prefeito, ele que é do Republicanos, com 34,45% dos votos válidos. E aqui a gente tem São Vicente, onde Caio Amado foi reeleito prefeito com mais de 87% dos votos. E o Matheus Crossi está lá na cidade e vai trazer as últimas informações para a gente. Boa noite, Matheus. Muito boa noite, Nardelli. Boa noite a todos. Estou na frente aqui de uma casa de shows no Japuí, onde foi a comemoração do prefeito reeleito, Caio Amado. Foi uma votação expressiva, mais de 147 mil votos. O segundo lugar ficou com um pouco mais de 9 mil votos. O número de abstenções também chamou a atenção, viu? Mais de 72 mil pessoas não votaram na cidade de São Vicente. Por volta das 7h30 da noite, já era considerado reeleito o prefeito Caio Amado, que conversou comigo e falou sobre ainda as batalhas que a cidade vai enfrentar pelos próximos 4 anos.
As pessoas foram para a urna votar com a convicção de um trabalho realizado. É claro que não está tudo bom ainda e a gente sempre foi muito honesto de falar com as pessoas, mas hoje elas votaram com um sentimento de que a cidade trabalhou para ela, um sentimento de esperança de dias melhores, um sentimento de felicidade. E foi isso que a gente cultivou nesses últimos 4 anos, né? Felicidade, amor, trabalho, dedicação. Então, assim, eu estou muito feliz e honrado e ciente da responsabilidade que eu tenho com a cidade. Agora a gente traz um panorama do Vale do Ribeira. Em Cajati, Luiz Coga foi reeleito prefeito com quase prefeito eleito Eloy Fouquet. Ele está sob júdice, aguarda julgamento da Justiça para poder saber se vai assumir ou não a prefeitura no ano que vem. Cananéia, André Sanches do União Brasil, eleito com 32% dos votos. Trocando a tela, indo para Ilha Comprida, Maristela do Republicanos, eleita com 43% dos votos. Aqui nós temos Iguape, onde Salvador do União Brasil foi eleito com 64% dos votos. Em Juquiá, Cirilo do União Brasil teve 47,49% dos votos e também foi eleito prefeito. Em Miracatu, Vinícius do Iraque, do PL, foi eleito com 80% dos votos. Em Pedro de Toledo, Paulinho do Esporte teve 46% dos votos, é o prefeito que vai assumir no ano que vem. Carlos Rocha, do PL, ganhou em Itariri com 44% dos votos. E em Registro, Samuel Moreira teve 55,73% dos votos. E este será o terceiro mandato de Samuel Moreira à frente do Executivo de Registro. A Dione Aguiar conversou com ele logo após a conquista. Samuel Moreira foi eleito com 18.143 votos, o que representa 55,73% dos votos válidos. Boa noite. Samuel Moreira, logo após a apuração, veio para o comitê no centro da cidade e também falou sobre a expectativa de governar a cidade depois de 20 anos. Olha, é uma alegria enorme. Para mim sempre foi uma honra ser prefeito da minha cidade. E agora muito mais experiente, mais preparado, sabendo o caminho. Vamos unir a cidade, vamos arrumar a casa e levantar a nossa cidade. É isso que nós vamos fazer. Mais uma rodada de cidades do Vale do Ribeira. Pariqueraçu, Wagner Costa, do PL, teve 61% dos votos. Indo agora para Sete Barras, Ítalo Costa, também do PL, com 52% dos votos. Em Jacupiranga, professor Gessé, 38%, quase 39% dos votos, eleito prefeito. Em Iporanga, Marquinhos, do União Brasil, eleito com 51% dos votos. Em Apiaí, Sérgio da Padaria teve 77% dos votos e será prefeito pelos próximos 4 anos. Ivan da Anunciata foi eleito em Barra do Chapéu com 61%. Aqui nós temos Itapirapuã Paulista, onde César Construvale teve 72% dos votos, então ele foi eleito. Em Itaoca, Frederico do PL teve quase 69% dos votos, também foi eleito. A gente mostra ainda Ribeira, onde Arida Cesp teve 45% dos votos e foi eleito. E em Barra do Turvo, doutor Vitor Maruyama, prefeito eleito com mais de 50% dos votos. Rafael Mota, no Vale do Ribeira, a gente tem um cenário em que partidos da direita e do centrão assumiram as prefeituras. Como de resto em todo o interior paulista. Essa foi uma tendência verificada nessas cidades de menor porte e também na cidade de São Paulo, com a diferença de que temos o MDB com Ricardo Nunes e Guilherme Boulos do PSOL, esse mais à esquerda, disputando após uma briga bastante acirrada em que Pablo Marçal quase foi para o segundo turno. Ok, Rafael. Então, Santos, Guarujá com o segundo turno, Mongaguá e Eldorado aguardando a Justiça ainda decidir se os candidatos mais votados poderão ou não assumir a prefeitura e a gente continua acompanhando tudo. Mais informações sobre as eleições municipais você confere amanhã no Bom Dia Região com a Luciana Moledas e a qualquer momento você pode acessar g1.com.br/Santos. Ótima madrugada para você que nos acompanha. TV Tribuna nas eleições 2024.